Oi, eu sou Olha Lopes da Vitrópolis e hoje a nossa entrevista à distância com os irmãos Victor e Flávia, a Carrapatos, após a nossa vinhetinha. O duo punk vegano de João Pessoa, na Paraíba, retorna após 6 anos com a intensa Só Quero Sumir, criticando a superficialidade dos tempos modernos. Com atitude faça você mesmo e militância ativa, a banda transforma protesto em som desde 2011, unindo autonomia criativa e posicionamento firme dentro da cena independente. A Carrapato surgiu lá em 2011 com um som e uma postura bem autênticos dentro da cena punk. Como foi esse começo para vocês? O que motivou a criação da banda? A Carrapatos nasceu em 2011, né? Então eu tinha por volta dos 16 anos, tu tava 18 por aí. Então, mano, ter uma banda para um adolescente é uma das coisas mais foda que pode existir, sabe? É libertador, é você se expressar, você fazer algo, fazer barulho, você gritar e dizer o que você pensa. Então, eu acho que antes de tudo, o que motivou foi essa vontade de querer fazer algo, ser parte de algo e se expressar através da música e fazer barulho, incomodar e dizer o que pensa. Então, era divertido a ideia. Mas não foi tão simples assim, não é? Nada nunca é tão simples. No começo teve algumas, como é que a gente diz? Algumas problemáticas, né? Em questão de fazer uma banda. Eu, por exemplo, foi o começo de tudo, né? Tocar bateria, eu tava aprendendo, né? Estudando bateria. Aí, Vitor viu assim, também vou querer tocar, enfim. Aí pegou a guitarra, violão e foi tirando seus primeiros acordes, a música assim, né? Aí decidiu, bora montar uma banda, Flávia, do nada, chegou um dia, bora montar uma banda. Aí, Flávia, como foi? Não quis, né, a princípio, porque... não queria no começo. Porque eu sempre estudava, né? Eu tocava assim, pra mim, eu não externava isso, assim, sempre mostrava muito reservada, sabe? Não queria tocar para um público, queria só uma coisa para ela, né? Aí ele insistindo, eu não queria, resistente, não quero tocar, mas nós tá estudando para tocar, bora fazer um som e tal. Eu falei, eu toco aqui, enfim, onde eu estudo. Aí nessa, a gente ensaiando junto, a gente descobrindo, aprendendo a tocar junto, não teve pra onde fugir, né? Já aí, se foi o que aí? 2011 pra cá, 14 anos de história. Eu dei essa oportunidade para os palcos, essa chance e ela nos deu massa. Essa honra de montar a Carrapatos e hoje estarmos aqui. Mas assim, teve essa questão que eu não queria. Aí não era só tocar, era tipo assim, bora cantar também. Tocar, cantar, fazer show, gravar música, fazer muito barulho, incomodar vizinhos e quem sabe. Mas foi da hora, eu gostei de tocar, né? Desde o início, você segue a filosofia do do it yourself, produzindo tudo, dos zines às camisas. O que essa independência representa para vocês dentro da arte e da militância? Eu acho que, antes de tudo, o do it yourself significa acessibilidade, sabe? Ter acesso à arte e à cultura, por mais inacessível que seja, você aprender a fazer você mesmo e a partir disso criar uma nova estética que nem sempre se encaixa ali nos padrões da indústria, mas você vê aquilo como uma estética possível e da hora de se fazer. Então acho que antes de tudo o do it yourself é a possibilidade de ver que é real e que você pode fazer. Então foi o que possibilitou a gente a começar nessa caminhada, e então acho que é uma ponte do querer e do conseguir, né? O do it yourself, ele une esses dois universos, E né? também vai muito mais além do que assim, só a filosofia, só aquela definição, mas sim mesmo a vontade
Eu acho que é bem genuíno, assim, querer fazer antes mesmo de saber o significado dado faça você mesmo. Literalmente a gente queria fazer e a gente foi aprendendo, porque a gente costuma dizer que a gente montou Carrapatos aprendeu fazendo, né? Aprendeu fazendo, nessa tentativa. A gente ainda estava no começo, eu estava estudando, o Vitor chegou depois, aí veio aprendendo e quis montar a banda, independente de já sabia tocar, né? Tanto que a gente é um duo, né? Então, por padrão, uma banda costuma ter uma guitarra, um baixo, uma bateria, e a gente aprendeu fazendo, então a gente sempre ensaiava junto, a gente foi vendo que o som funcionava daquela maneira. No começo a gente tinha a ideia de adicionar um baixista, mas a gente foi fazendo junto a parada e viu que o som funcionava. Então é exatamente isso, de tentar, errar e aprender. Por isso que a vontade de fazer vem bem antes de dizer assim, eu quero esse estilo, eu quero essa filosofia. Foi mais essa questão de, eu quero fazer, eu vou fazer. Então, e essa necessidade, né? Foi a como fala da acessibilidade, né? E a importância disso para a militância, eu acho que é quando você, através do it yourself, você tem mais autonomia dentro do seu trabalho. Exato. E eu acho que a autonomia para a militância é importante para você não ter nenhuma amarra, sabe? Então, como o seu trabalho depende só de você, então você não tem nenhuma preocupação de se indispor com fulano ou cicrano, sabe? É você por você. Quem está dentro da banda concorda com os ideais, com os objetivos, as opiniões. Então, a gente não tem problema de se posicionar politicamente, falar sobre as nossas opiniões, porque o trabalho só depende da gente. Então, acho que o Do It Yourself é interessante nesse sentido, sabe? De não ter nenhuma amarra, não dever a ninguém nada, sabe? O projeto Punk Caipira é uma das coisas mais criativas e únicas da banda, levar o som para as ruas com instrumentos alternativos. Como nasceu essa ideia e que histórias legais surgiram dessas intervenções urbanas? Bom, então, o projeto Punk Caipira, eu acho que para explicar o surgimento disso, é interessante a gente pensar exatamente o que fala aqui sobre ser uma das coisas mais criativas que a gente tem. Eu acho que é interessante a gente refletir o que é a criatividade, né? A criatividade, ela depende de um problema a ser resolvido, ela depende de um obstáculo, e a partir do momento que você encontra uma solução, uma forma de contornar esse problema, é que surge a criatividade, né? A criatividade é um efeito, né, um resultado disso, né, de um problema a ser resolvido. E o projeto Punk Caipira é exatamente isso, né? Quando nasceu o projeto, a gente se via aqui querendo fazer muito mais com a Carrapatos do que a gente estava conseguindo fazer aqui na cidade. Então a gente estava tocando muito menos do que a gente gostaria, a gente estava encontrando muito menos espaço do que a gente queria ter para alcançar as pessoas e levar o nosso trabalho, a nossa mensagem. Então, na falta de opções no momento, a gente pensou, bora pra rua que a gente vai alcançar um público que de outra forma a gente não conseguiria alcançar. Vai sabe? Tocar todo dia. A gente chegou a tocar 5 dias na semana seguido, assim. Então a gente viu a escassez de oportunidades e a gente aproveitou isso e fez disso um incremento, algo a mais na banda. Vamos pra rua, e aí a gente levou nosso som de forma acústica, né? Então o violão, a gente improvisou uma bateria reciclada, levou caixa de bateria, caixa de papelão como bumbo, percussão artesanal, posteriormente levou também o washboard. Para tornar mais acessível o projeto, né? Sem a gente usar nenhum ponto de energia. Então a gente era fácil ir para qualquer lugar e fazer o nosso som. Então a gente levou de forma acústica, exatamente. Sem microfone. Então, né? A gente levou de forma acústica exatamente para ser o mais fácil possível a locomoção do projeto. E o projeto em si, né? Pra tornar mais... então... Qualquer canto que a gente se dispunha aí, a gente tocava, né? Tipo assim, não tinha essa dificuldade de pensar em local para plugar. Então, acho que o projeto nasceu disso, de uma necessidade de superar uma dificuldade que a gente estava encontrando no momento, e veio esse impulso criativo. Vamos pra rua, fazer a coisa acontecer, e muitas histórias veio a partir disso. Conta uma aí.
eu costumo dizer que o Punk Caipira, para o nosso projeto de rua, ele é um presente, né? Foi um presente pra gente, porque nos trouxe vários momentos marcantes, vários. E várias também aprendizados, né, como músico, porque sair dos palcos onde se tem essa delimitação de palco e plateia, né, já na rua não existe isso. A gente ia Tava todo mundo no mesmo plano, né? no mesmo plano. E também a gente não... Tem uma coisa interessante, que a gente não se mudava para ir pra rua. Vou tentar alcançar o público com estilos que talvez eles gostem. Não, a Jacapato foi como ela é. Fazendo o nosso som, só de maneira mudou, acústica, né? Exatamente, só mudou que é uma forma mais para ser mais acessível pra gente e para o local, né? Tipo assim, que a gente achou que seria mais viável. A logística. Então, não tinha essa questão de divisão de público, plateia, artista. A gente se fazia parte do meio, né? Quantas vezes a gente tava tocando e vinha alguém muito doido falando com a gente quando a gente cantava e cantando. Ou então gente que queria tocar, aprender a tocar lá a bateria, minhas crianças. Eu quero ver como é que toca no meio do chegava uns bebos na doida. Também acontecia. Tinha de tudo. Então, a gente estava lá no meio do ambiente. A gente fazia parte do ambiente no sentido bem mais literal do que no show, né? Nesse sentido de palco, que tem uma divisão, querendo ou não, a pessoa pode invadir também o palco, ok, beleza. Mas assim, tem aquele negócio, o público ali, a gente tá ali e a plateia assistindo. Já a gente, na praça, por exemplo, ou a praia, enfim, a gente tava no meio e fazia parte daquele cenário, né, nesse sentido mais literal. Então, um momento bem marcante pra gente é ver se formar, né, de forma bem natural, espontânea, uma plateia de crianças se juntando à nossa frente, sentando lá pra... Sentava em volta uma turma inteira de crianças assistindo. E o que a gente esse momento marcou muito a gente, porque a gente tava numa praça onde os pais levavam as crianças naquele momento de lazer, que tinha bicicleta, tinha um parquezinho, bola, enfim, diante de todas esses como eu posso dizer, essas tantas opções de entretenimento, de diversão. Eles foram lá, tipo, parava pra ver a gente. Exatamente, não foram os pais que botaram, vem aqui, assiste. Não, eles pararam lá, se juntavam e ficavam assistindo. E estavam aquele entretido naquelas músicas que a gente trazia. Então, não eram músicas que a gente escolhia para crianças, não. E então, se juntava aquela plateia de crianças e ao redor também se juntava de outras idades e outros estilos e outras tribos, enfim. Então, isso que marcou muito a gente, o Punk Caipira. Muito fora do nicho, né? Exatamente. Misturar pessoas de estilos diferentes, idades diferentes, pessoas que não iriam para o nosso show, porque, por exemplo, criança, não iriam, não seria possível ir, né? Então, isso marcou muito a gente. Ver que a nossa música poder alcançar mais pessoas de forma que a gente nem imaginava. Sim. Que quando a gente pensou no Punk Caipira, a gente queria tocar, a gente queria levar. A gente não tinha nem parado para refletir o tamanho do público que a gente iria alcançar nem nesse com o público, sentido. Exatamente, a gente só tava indo, eu quero esse espaço aqui, vou tocar aqui, enfim. E ainda então, sobre criança, era interessante também que rolava de os pais darem à criança um dinheiro para eles contribuírem e, no caso, então, educar os filhos, né, a valorizar a arte de rua. Então, isso também era uma coisa tanto é que já houve, nesses momentos que a gente foi, já houve, criança já entendendo que, tipo assim, era uma forma de um trabalho. Ajudar, exatamente. Pai, me dá uma moeda, uma nota, enfim. Eles corriam lá e eles mesmos já tinham, alguns deles já tinham essa mentalidade de querer ajudar, exatamente, e contribuir com o trabalho. Exatamente. E querer mais música, enfim. Teve momentos de crianças vindo, como é que é? Deixa eu ver, enfim, querendo ver aquela bateria, por exemplo, a bateria, né? Improvisada de papelão, e quero quando é que toca, ver, entendeu? Então, essa curiosidade marcou muito a gente, essa vontade, a arte tocando as pessoas assim de forma tão
visível, assim, né? Tipo assim, vamos dizer E assim, a gente tá falando no passado, né? Era assim, porque o Projeto Pancaipira teve suas últimas atividades lá por 2020. Então, Foi no comecinho. Então a gente não retornou ainda o projeto na rua. Então por isso que a gente tá falando assim, era assim, mas não acabou. A Carrapatos ficou um tempo em hiato e agora volta com Só Quero Sumir, uma faixa que cutuca a superficialidade da nossa era digital. Como essa crítica surgiu? O que vocês quiseram provocar com essa letra? Então, essa letra, ela surgiu a partir da reflexão, da percepção de estar online, obviamente, e sentir a sensação de que muita gente está publicando, está postando a sua vida muito na intenção de aparecer, pensando muito nas aparências. E é importante dizer que querer aparecer não é o problema em si. Porque nós, por exemplo, nós somos artistas e precisamos aparecer para mostrar o nosso trabalho, né? Então, querer aparecer não é um problema. Eu acho que a questão que fica um pouco mais incômoda, essa questão, é quando a vontade de aparecer, ela sobrepõe aquilo que você tem a entregar. Então, por exemplo, nós somos artistas, nós temos o nosso trabalho, a nossa arte para entregar e queremos aparecer para mostrar esse trabalho. Mas esse cálculo ele fica confuso quando a gente não vê uma correlação que faça sentido. Um querer aparecer apenas por aparecer e só por ter mídia, mas parece não ter nada em troca para nos dar através dessa atenção que a gente está dando às pessoas. Então a sensação é que a pessoa meio que está roubando um tempo nosso, sei lá, sabe? E parando para pensar, né, sobre essa vontade muito grande de aparecer acima de qualquer coisa, eu acho que é a partir disso que a gente vê também, né, a adequação de discursos, a adequação de postura, comportamento, ideais, filosofias, posições políticas. Então, meio que existe uma parcela, existe um movimento de algumas pessoas que estão vendendo ali de alguma forma os seus objetivos ou qualquer... Não sei nem se vendendo, porque tem gente que é tão camaleão, né? Que muda tanto para ver para onde o vento está soprando, que eu não sei nem se tinha algum ideal a princípio. Mas então mas é essa questão, sabe? O incômodo de repente ver essa necessidade tão grande de aparecer a ponto de se adequar a qualquer padrão para poder funcionar ali, sabe? E ter algum tipo de mídia. Então, o objetivo da letra é fazer essa reflexão mesmo, fazer as pessoas pararem para pensar. E é isso. O Victor assina a produção da nova música e gravou tudo no próprio estúdio da banda. Como foi essa experiência de assumir totalmente as rédeas do som da Carrapatos? Então, foi uma responsabilidade, mas também não foi algo que me assustou. Que veio do nada. Não foi algo que me deixou pressionado, porque exatamente isso, não veio do nada. Não começou do nada assim, vamos gravar e eu vou produzir. Né? Então, eu comecei na produção musical em 2020. E foi logo quando eu lancei a minha carreira solo, né, assumindo o vulgo de Viveira. E desde então que eu tô me dedicando a aprender e tô trancado, né, nesse mundo, nesse universo, e estudando e testando. E aos poucos eu fui tomando gosto e comecei a montar meu estúdio. Então, a Carrapatos, ao longo desse tempo, né, desse ato, a gente chegou a produzir algumas demos, a maioria não vieram a público, exceto uma, na verdade, que uma demo da música À Beira, que a gente só saiu apenas no nosso canal no YouTube, e foi uma demo que saiu em 2021, quando eu estava participando do 30 Dias 30 Beats. O 30 Dias 30 Beats é um evento que acontece todo mês de abril, que consiste em você postar uma música todo dia ao longo do mês. Um vídeo, né? Um vídeo acompanhando ali para ir nas redes sociais. E
Inclusive, essa música eu produzi em parceria com o Bruno Torres. Bruno Torres foi o professor de bateria de Flávia e ele acompanhou, né, o nascimento da Carrapatos, então estamos sempre trocando figurinha, conversando. E aí a gente produziu, a gente fez algumas collabs juntos no 30 Dias de Beats, ele também estava participando, e aí a gente produziu essa demo juntos, saiu apenas no canal no YouTube. E fora isso, as outras gemas que a gente foi produzindo ficaram em off, que era mais um exercício e tal, né, vendo como é que soava a parada. E então eu digo que não foi uma pressão, nem foi uma coisa assim que me assustou assumir completamente a produção musical da Carrapatos, porque eu estava esperando o momento certo e eu senti que o momento chegou. Eu já sabia exatamente o que precisava fazer para produzir o nosso trampo e, pô, saiu um trampo incrível, né? O pessoal tá gostando pra caramba aí, né? E, cara, é isso. Ficou massa e vamos esperar por mais, né? Será? Tá. Flávia, você tem um papel muito importante na representatividade feminina dentro do punk. Como é estar nesse espaço ainda dominado por homens e transformar isso com atitude e baquetas na mão? Vou dividir esse meio que em duas partes, né? O meio, como a gente sabe, de uma forma direta ou indiretamente, nós mulheres sofremos de algum modo, como eu falei, diretamente, essa pressão, né? Esse preconceito. Tem muito, a gente sabe. Tanto pelo fato, assim, da invisibilidade, como também pelo elogio exagerado só por sermos mulheres tocando. Isso também acontece. Ou você é desmerecida, tipo assim, não é tão bom assim. Ou você é desmerecida. Ou então é tipo assim, nossa, você toca muito bem. Desmerecida. Enfim... tem esse ponto que eu acho muito importante ser mais falado na questão do elogio exagerado, porque muitas vezes você só está sendo elogiado pelo fato de você estar tocando. Se você tocando, se fosse uma mulher tocando, exatamente, era isso que eu... Foi, exatamente. Não encheria tanto assim, né, a bola. Qualquer coisa que seja, por mais simples que seja, você tocar, uau, isso é maravilhoso por você ser uma mulher. Então, é uma desvalorização que a gente sofre. Porque a gente está sendo vista pelo fato só por ser mulher tocando. Não pela sua qualidade enquanto músico, né? Exatamente. Então, isso é um ponto que é interessante ser falado. Mas, para mim, em contrapartida, isso eu sempre meio que tirei de letra, porque eu queria fazer o meu som e eu ia fazer o meu som independente do que estão achando, independente do se estão gostando. Para mim, nunca me importou. Mesmo eu sendo uma pessoa muito, muito tímida, mas eu sempre sabia, se eu fui fazer uma coisa, eu vou lá fazer. Se vão gostar ou não, não estava indo receber aplausos, beleza? Não era essa a vontade. Mas a gente sabe que é uma questão que sofremos e que temos que lutar. Então, há muito disso, né? E a outra questão, eu vejo que está tocando com um instrumento tão ainda, felizmente, tão masculinizado, é um espelho para outras mulheres, para outras garotas que acham que não pode estar numa cena de rock, numa cena de punk rock, tocando um instrumento, bateria, baixo, enfim, tem só a oportunidade de poder cantar. Então, eu acho que é um espelho. E isso é importante, eu vejo como a importância de você estar ali mostrando que você pode fazer, independente se eles querem ou não. Você pode fazer e vá e faça. Influencia, né? Exatamente, influencia bastante. E pra mim também é um cala-boca, porque querendo ou não, a gente vai estar ali. Acho que é por aí, se deu pra entender. Depois de Só Quero Sumir e de um retorno tão marcante, o que vem pela frente para Carrapatos? Tem novos sons, projetos ou parcerias? O que vocês podem adiantar para a galera da Vitrópolis? E deixe as redes sociais também. Obrigado. E aí? Então, sobre o que vem pela frente, eu vou falar uma parada aqui que eu posso estar inventando agora ou
pode ser verdade. Nem eu sei o que. Depende, né? Depende da perspectiva que se observa, mas existe boatos, falatórios, né? De que talvez a gente esteja produzindo algo no formato do projeto Punk Caipira, né? Folk Punk. Talvez, né? Talvez, existe boatos. Não se sabe ainda se é verdade. Não se sabe ainda se é um single, é um EP, um álbum. Porque não sabe nem se é verdade ainda. Eu posso estar inventando completamente agora essa informação, mas talvez isso aconteça. E eu só tô falando, Se vocês quiserem esperar, né? Pra dar uma moral aí pro Vitrópolis, né? Que talvez seja verdade essa informação, né? Que vai sair algo aí no projeto Punk Caipira, né? Nesse formato. Beleza. Também deixar nossas redes sociais aí e aproveitar aqui para agradecer o espaço da Vitrópolis, né? Mais uma vez. Mais uma vez a gente tá aqui, né? Falando um pouco sobre o nosso trabalho. Então valeu demais aí pela oportunidade, por esse espaço aqui. E quem quiser acompanhar nosso trabalho, procura aí @Banda Carrapatos no YouTube, no Instagram. Também procura Carrapatos aí no Spotify. Escuta nosso single novo, Só Queria Sumir. E comenta lá e diz que achou. Comenta lá, ó. Vai lá no clipe no YouTube de Só Queria Sumir e comenta. Vim pelo Vitrópolis, é isso mesmo, tá ligado? E valeu demais a oportunidade de estar aqui fazendo um som, né? Fazendo um som porque eu tô falando fazendo um som porque vamos fazer uma palhinha agora, né? Vamos tirar uma palhinha agora da música nova. De uma forma acústica, ó. Primeira mão. Em primeira mão. No formato aqui, ó. Folk punk. Já? Pro Punk Caipira. Vamos puxar aqui, né? Vamos lá. Tudo certo? Posso puxar? Então bora. Parece que hoje em dia todos só querem aparecer, que às vezes eu só queria sumir. Troca o mundo, troca ideologia, tudo para caber, ser aprovado com 10 no print screen. A sua rejeição me faz cada vez mais dono de mim. Abro mão da sua atenção, me sinto livre pra partir. A sua rejeição me faz cada vez mais dono de mim. Abro mão da sua atenção, me sinto livre pra partir. Valeu! Valeu, Vitrópolis! Quero agradecer aos irmãos Victor e Flávia, da Carrapatos, por enviarem todo o material, responderem as perguntas com toda sinceridade e ainda presentearem a gente com a palhinha acústica de Só Quero Sumir. Se você curtiu, vá conhecer mais sobre a banda, acompanhe os próximos lançamentos e continue assistindo os vídeos aqui no canal da Vitrópolis, fortalecendo a cena independente que faz o rock acontecer.